Então, vamos começar a nossa segunda aula nesse curso sobre as figurações indígenas na literatura. Então, agradecer mais uma vez a presença de vocês, agradecer quem estiver assistindo depois online. E vamos, só para a gente não perder o fio da meada, começar de onde terminamos na última aula, que foi com essa citação do Luiz Costa Lima, no livro Redemoinho do Horror, quando Costa Lima falou assim: a indagação da especificidade da experiência histórica portuguesa serve, pois, para a melhor compreensão do que se passará nos séculos próximos seguintes. E isso tanto de um ponto de vista político, como da própria diferenciação discursiva, com a constituição das áreas historiográfica, antropológica e ficcional. E aí eu estendo essa citação do Luiz Costa Lima para não somente a experiência portuguesa, mas a experiência de colonização como um todo, europeia como um todo. E essa ideia de que a escrita deste novo mundo foi uma escrita que também, de alguma forma, construiu esses gêneros literários. Ela foi importante para a construção seminal desses gêneros literários que ele cita aqui, a historiografia, a antropologia e a própria ficção. Porque, para retomar, para quem não estava na primeira aula, não existia ainda o conceito de ficção. Então, todos aqueles relatos, embora não fossem relatos 100% verdadeiros, havia muito de invenção ali, eles já eram ficcionais, mas eles não se assumiam como tal. Então, eles não podiam ser entendidos como literatura. A exemplo de Hans Staden. Quando Hans Staden reporta aquele relato que ele não escreveu, foi reportado, ele fala tudo aquilo como se, de fato, tudo tivesse acontecido 100%, e pela própria análise dos povos indígenas que ele relata ali, a gente sabe que muito dali foi invenção, que é inverossímil. Mas ali a gente já começa a delimitar e a ter um sentido do que, em seguida, seria a própria ficção. Então, agora, começando a nossa aula de hoje, vamos nos concentrar nos séculos XIX, principalmente, na questão do romantismo. Eu não vou falar muito do modernismo, porque não daria tempo, não vou falar de Macunaíma, enfim, de outras obras do período do começo do século XX, e aí já vou para a metade do século XX em diante, porque o nosso tempo é um pouco restrito. Então, pensando aqui, o último dos românticos, até é o título do capítulo do livro também, em remissão ao último dos moicanos, que é uma obra inglesa muito famosa, que virou filme também, e que depois eu vou comentar sobre ela aqui. Então, é importante a gente lembrar que o romantismo não tem uma estética única. Então, quando se fala de indígena no período romântico, nas escolas, fica-se muito ali naquelas mesmices de José de Alencar, no Guarani e tal. Só que o romantismo foi uma estética muito variada. E aí eu coloco essa citação do Arthur Lovejoy, que diz assim: os ideais que fundamentaram o romantismo são, em grande parte, heterogêneos, logicamente independentes, e, por vezes, essencialmente antitéticas entre si quanto às suas implicações. Então, é possível que, às vezes, no mesmo período, autores que nasceram em épocas muito próximas assumem olhares diferentes sobre o mesmo tema, porque isso foi o romantismo. E eu sempre gosto também de começar as aulas sobre o romantismo mostrando essa variedade de roupas que existiu, variedades de roupas que existiram só durante o século XIX, que o romantismo vem do século XVIII até o século XIX, se estende a depender dos países e tal. E aqui nós temos essa moda europeia, uma moda inglesa, e aqui nós temos de 1801 a 1830, apenas 30 anos de diferença, 3 décadas, e a gente já vê estéticas que vão variando bastante, e esse abismo vai aumentando conforme as décadas vão passando, né? Então, os vestidos vão ficando mais bufantes ali
em 1840. E aqui, ó, 1870, eles vão se afinando. Então, tudo isso está no século XIX, essa variação de estéticas. E aí eu coloco as roupas de mulheres só como um exemplo, porque podia colocar arquitetura, podia buscar pinturas e tal, porque aí a moda começa a virar uma arte também. Então, eu acho interessante. E aí eu recomendo o livro da professora Gilda de Mello e Souza, que se chama O Espírito das Roupas. É um livro muito bem escrito, se não me engano, é oriundo da tese dela, de doutorado. Um livro que foi publicado nos anos 50, e que, nesse livro, ela investigou justamente essa moda do século XIX. E lá no livro, a professora Gilda diz que tem uma distinção clara da moda do século anterior, século XVIII, para o XIX, porque ali no séculos XVII, XVIII, vamos dizer assim, período mais iluminista, os homens também usavam salto, e a gente lembra dos reis franceses com maquiagem, salto, a peruca até, e daí isso some. Então, nasce também um abismo da moda feminina para a moda masculina. E aí, por quê? Qual é a explicação disso? E a professora Gilda dá uma explicação com base sociológica. Porque antes não existia a hipótese de ascensão social. Ou você nascia nobre, ou você não nascia nobre. E a moda, as roupas luxuosas, sempre foram uma prerrogativa de quem tem dinheiro. Classe trabalhadora, os plebeus, nunca tiveram acesso a nada disso. E aí, quando a gente vê no filme aqueles homens maquiados e com peruca e tal, são nobres, a gente sabe disso. Os pobres se vestiam de maneira muito simples. E aí, com a ascensão burguesa ao poder, isso muda, porque o valor do homem é que passa a ser o mais importante. Então, o self-made man, o burguês, ele tem que se mostrar uma certa austeridade, mostrar que ele conseguiu vencer sozinho, que ele é um cara sério e tal. E essas mulheres que passam a ser muito mais mercadorias compradas por esses homens ficam restritas ao mundo privado das casas, sem trabalho, não se ocupam mais dos afazeres domésticos, porque tem ali as empregadas para fazer isso. E aí a moda também passa a ser uma maneira delas mostrarem essa ascensão. Comprar o vestido, o último modelo, porque o marido tem a grana para tal. E aí a gente vê essa diferença muito marcante e muito marcada nessa explicação social, né? Tem um filme que agora eu não estou lembrando o nome, com aquele ator Christopher Reeve, que ele volta no tempo. Agora eu não consigo lembrar, que ele se apaixona por uma mulher que está num quadro, e aí ele consegue, por meio da hipnose, voltar no tempo. E ele se veste, ele pega um livro que ensina a voltar no tempo, dormindo, e aí ele veste as roupas que supostamente seriam do século XIX. Você lembra disso, Nicolas, desse filme? E aí ele se veste com as roupas que supostamente seriam do século XIX, ele volta no tempo, ele consegue, só que ele está com as roupas da década errada. E aí o filme mostra muito bem isso. E aí quando ele chega, todo mundo ri. Nossa, que isso, 20 anos atrás? Quem é você, né? E tal. E aí é bem interessante, porque a gente tem essa visão estereotipada que todo mundo se veste igual, que o século XIX é a mesma coisa e tal, e não é. E muito menos na literatura. Então, prosseguindo. Nós temos, nesse período romântico, um momento muito importante para a literatura, porque é quando surge o conceito de literatura em si. Até então, a gente não tinha um conceito de literatura próximo ao que nós utilizamos, porque literatura, até então, era conjunto de obras escritas. Então, a literatura médica, por exemplo, era literatura. Tudo era literatura. Relatos eram literatura. Crônicas que eram escritas aos reis, por exemplo, registrando, tudo isso era literatura. Então, essa ideia da literatura enquanto uma escrita ficcional é coincidente com o período romântico. Então, por isso que o romantismo é tão importante, tão caro a nós que estudamos a literatura, gostemos ou não dessa estética, porque algumas pessoas acham pavorosa, mas
não tem jeito. E essa ideia de literatura surge muito atrelada à própria ideia de nacionalismo. Então, a escrita nesse período é uma escrita muito voltada para a afirmação desses novos países colonizados também, não só a afirmação das matrizes coloniais, que queriam expandir-se enquanto império, mas também a afirmação das colônias. É muito marcante essa ligação entre a literatura desse período, é o próprio surgimento da literatura tal como entendemos, e o nacionalismo. Então, nos fragmentos sobre a literatura alemã moderna, Herder, ainda no século XVIII, se opõe à influência cultural francesa, então em curso no seu país, defendendo uma proposta que foi cara ao 800, ao século seguinte. O gênio literário de cada nação deveria espelhar o gênio de sua língua. Surge dessa perspectiva o conceito das literaturas nacionais, que persiste de algum modo na atualidade, tendo em vista os currículos de ensino da disciplina no âmbito escolar e universitário. Então, a gente ainda é herdeiro dessa concepção, porque na escola a gente estuda o quê? Literatura brasileira. Antigamente até se estudava ainda literatura portuguesa, mas isso foi tirado do currículo, se não me engano, na década de 80. Acho que tem poucos lugares. São Paulo, durante algum período, não sei nem se hoje ainda tem isso, mas era cobrado, acho que no vestibular da USP, da Unesp, questões sobre literatura portuguesa. Mas acho que hoje, no geral, o Enem até ignora e se foca muito mais na brasileira, né? Então, a gente ainda é herdeiro dessa ideia da literatura espelhando o nosso país, espelhando a nossa nação. Isso vai se diluindo na literatura contemporânea cada vez mais, porque hoje estamos num período em que autores escrevem não necessariamente sobre o Brasil, é o que tem se chamado de literatura hipercontemporânea, tipo Daniel Galera, por exemplo, né? Não necessariamente isso espelha a realidade, pode escrever algo mais na ficção científica, por exemplo, que poderia estar se passando em qualquer cidade grande e tal, mas isso é algo muito atual e ainda assim bastante diluído, não é uma representação majoritária do que acontece. Então, dando prosseguimento, nós começamos aqui até a pluralidade de estilos. Então, só para a gente lembrar da aula anterior, na aula anterior, eu mostrei que todos aqueles relatos que aí se confrontavam, um relato do católico que se confrontava com um relato protestante, já trazia uma certa pluralidade de olhares, que foi importante para a construção discursiva e até para uma certa ideia de literatura que não é unívoca. E aqui nós temos essa pluralidade de estilos, ou seja, autores que vão escrever sobre o mesmo tema com pontos de vista diferentes, que ainda não se espelha necessariamente numa pluralidade de vozes de narrativas, por exemplo, né? Mas você tem autores com pluralidade de olhares, e isso também vai ser interessante, porque a gente vai ter na contemporaneidade isso já se expressando na própria pluralidade narrativa, numa mesma narrativa, vozes diferentes que vão aparecendo, e aí a gente vai ver daqui a pouco Nove Noites, por exemplo. Então, algumas nuances, eu não estou nem falando assim de características do romantismo, que acho que, de repente, a palavra características pode chancelar demais e fechar demais a nossa perspectiva. E aí, pensando em nuances, bom, temos a questão do nacionalismo, que já foi falado, que era o Volksgeist, o espírito do povo que tinha que se espelhar nessa literatura, o próprio termo literatura, e essa ideia de multivocal. Então, cada obra é a transfiguração e a negação da outra. E aí temos uma citação do Otávio Paz confirmando a citação anterior do Lovejoy. Então, nesse período, nós tivemos a ascensão na escrita literária do que se chama de primitivismo. O que foi isso? Na Europa,
os escritores se inspiravam nas tradições. Então, nessa ideia de construir uma literatura nacional que espelhe o espírito do povo, que espelhe a língua do alemão, o francês, etc., essa literatura de exaltação, então, para construir essa literatura, utilizava-se como material legados de antigas civilizações que compunham aquele território. Claro que tudo muito imaginado, tudo muito construído, tudo muito ficcional, mas alegava-se, claro, dentro desse espírito de nacionalismo, que tudo aquilo refletia a realidade daquela nação, daquela terra. Então, os escritores se inspiravam no legado das antigas civilizações europeias, os celtas, bretões, francos, os romanos, por exemplo, na Itália, lidas como símbolo da tradição local. Esse movimento, chamado primitivismo, foi primeiro influenciado pelo pensamento do Herder, anteriormente citado, opondo-se à influência cultural francesa, então em curso no seu país, e defendendo que o gênio literário de cada nação devia espelhar o gênio da sua língua. E aí isso vai se refletir nas colônias da seguinte maneira: quem seriam os povos primitivos das colônias? Os indígenas, os povos indígenas. Então, esses escritores, muitos já nascidos aqui nas Américas, ou que eram miscigenados também, muitas vezes vinham de lá, com o pai de lá, mas a mãe brasileira ou vice-versa. Falando brasileira, mas, claro, isso se estende ao Peru, Estados Unidos, Canadá, etc. E aí eles precisam encontrar uma sinonímia que espelhe essa estética aqui nas Américas. E essa sinonímia possível vai ser o indígena, que vai começar a servir como epítome dessas novas nações. Vão ser alegorias dessas novas nações. E aí também vamos ter a busca por palavras locais. Isso foi muito óbvio no próprio José de Alencar. Iracema, que é uma palavra construída, e tantas outras que aparecem ali, que não necessariamente eram do Tupi-Guarani, mas que ele vai dando o seu olhar para aquela nova linguagem para dizer que é a linguagem brasileira. E aí vai, de uma certa forma, criando influxos de Tupi-Guarani no português. Não necessariamente é uma linguagem realmente brasileira, mas ele pensa que esteticamente, colocando influxos de Tupi-Guarani ou de outras línguas indígenas, ele estaria, essa era a defesa na época, a espelhar a língua do povo brasileiro. E aí eu estou me concentrando um pouco mais aqui na realidade brasileira, que eu acho que é a que interessa a grande maioria, mas eu vou abrir aqui um parênteses para dizer que eu acho muito importante a gente entender que há uma diferença gritante entre esse romantismo brasileiro e o romantismo das Américas do Norte no que tange às representações indígenas. Porque lá, já no século XVIII, nem no século XIX, os próprios indígenas começam a escrever. Existe já a escrita indígena, muito antes, Estados Unidos e Canadá, tá? E aí, por que isso acontece? Por que dessa diferença? Isso é legal a gente entender. Primeiro que lá, essa escrita deles era uma escrita muito autobiográfica. Por excelência, autobiografias. E isso hoje é muito controverso lá. Muitos indígenas não aceitam que essas obras sejam obras tratadas como obras indígenas. E aí, em 2021, eu participei de um congresso lá, online, durante a pandemia. E aí eu imagino, brasileira, mas tentando falar com eles assim, poxa, mas será que está certo vocês excluírem esses escritos? Por que eles excluem? Porque eles dizem que foram escritos muito influenciados pelos brancos. Então isso não é verdadeiro, que tinha muita influência dos brancos. Eu acho muito complicado você começar a excluir isso sem levar em conta o contexto de época, o contexto histórico, e até mesmo essa questão de agenciamento, essa questão de negociação, que era muito mais restrita e muito mais difícil. Imaginem vocês no século XVIII e XIX. Então, na minha compreensão, existia ali, por mais que existisse censura de editores e que os indígenas estivessem falando aquilo que os brancos queriam ler,
E aí eu fiz esse questionamento. E o quanto hoje nós também não estamos, de uma certa forma, restritos pela indústria. Porque nós escrevemos e estamos circunscritos também por uma indústria de livros. Pelas editoras, pelo mercado. E aí, então você vai simplesmente negar o que estava lá atrás por conta disso? Eu acho que é um pouco questionável. E nessas autobiografias, eles geralmente falavam sobre a conversão deles ao protestantismo. Então, a autobiografia, até hoje, é um gênero muito popular na América do Norte. Então, se vocês forem ver a autobiografia do Bill Gates, vem a Michelle Obama, todo mundo tem a autobiografia, impressionante. E como vendem, são best-sellers. E Steve Jobs também, eu acho que foi um best-seller. Isso vem até mesmo de uma explicação cultural, porque por conta do protestantismo, o protestantismo ele vai promover muito essa ideia também. Eu falo protestantismo de lata, não as religiões neopentecostais, mas vai promover muito essa ideia também da salvação, de você se colocar, a ideia do próprio self-made man, que vem que de uma certa forma o protestantismo encampou a burguesia e tudo isso. E no catolicismo, que é a nossa tradição na América Latina, foi uma tradição católica, as autobiografias eram muito entendidas como confessionais. E a confissão só é feita diante do padre. Então, você ficar ali escrevendo os seus pecados, que você se converteu, apesar de Santo Agostinho ter feito isso, confissões, e aí é até uma contradição o Santo Agostinho ter escrito confissões, sendo que, na realidade católica, a confissão, teoricamente, só é feita diante... Não tem valor a confissão que não é feita frente ao padre, ou ao papa, etc. Então, eu acho legal vocês saberem também dessa diferença, porque nem todo mundo tem noção assim, dessa diferença entre Américas. A gente está falando aqui de literatura comparada também. E aí, falando da literatura comparada e dessa obra, O Último dos Moicanos, que deu origem ao título da aula de hoje, que é O Último dos Românticos, essa obra famosíssima do século XIX se passa no século anterior, 1757, durante, portanto, a Guerra dos Sete Anos. E aí o norte-americano James Cooper narra o drama de duas irmãs inglesas capturadas por um nativo huroniano, etnia aliada aos franceses. Os huronianos são descritos como selvagens, sem caráter, abomináveis, em oposição aos moicanos, que, tendo auxiliado os britânicos na disputa territorial, tornam-se os heróis da narrativa. Embora o enredo seja relativamente crítico da civilização europeia, que destruiu, matou e dividiu as pessoas, acaba promovendo a antiga ideia de que o índio, entre aspas, só se redime e mostra seu valor quando coopera com um projeto colonial. Em suma, o índio bom é o índio morto. E aí nós vimos na primeira aula justamente essa discursividade colonial que já colocava isso. Então, nós temos aqui uma certa continuação, porque vocês lembram quando eu falei das narrativas protestantes e que aí muitas vezes tinha esse viés também? O francês o Tupinambá é aliado do francês, etc. Então, vamos fazer a guerra justa. Esses nós podemos matar, porque eles são inimigos dos portugueses. Agora, quem coopera, não. Quem coopera com a gente, nós vamos catequizar. Então, isso estava ali no discurso dos padres. E aí, de uma certa forma, os protestantes começam a trazer um olhar um pouco diferente ali para a gente, criticando os próprios padres, ou criticando até mesmo como essa colonização era conduzida, muitas vezes se infiltrando no meio das aldeias, no meio das etnias, tendo filhos ali. Eu acho que, né, nós falamos sobre isso, né, isso foi uma prática comum, inclusive dos franceses, inclusive no Canadá também, para facilitar o comércio de pele. E aí eles tinham filhos para que ali, tendo filhos infiltrados ali, eles tinham poder, porque eles acabavam virando parte daquela comunidade.
Então, nós temos aqui uma continuação bem clara dessa discursividade no romantismo. E no nosso romantismo aqui no Brasil, acaba que a gente também tem um pouquinho isso aí, porque o Antônio Cândido dizia já isso, que no romantismo o indígena é o índio toponímico, que ele chama, né? Que é aquele que é apenas o nome de um lugar que está perdido. Porque nós temos muitos nomes de lugares que são de origem indígena e que estão ali perdidos. Itaguaí, Itajaí, Piauí, e aí a gente não sabe nem o significado. Campos dos Goitacazes, onde os goitacas viviam. Exatamente, Ipanema também, que aí era do Barão de Ipanema, mas, enfim, ainda que a explicação seja porque o Barão de Ipanema, que era de São Paulo, fosse o dono das terras, a gente tem ali por que Ipanema, por que ele era o Barão de Ipanema em São Paulo, etc. E aí é muito parecido, a relação é muito parecida, segundo o Antônio Cândido, dessas figurações indígenas durante o romantismo brasileiro, porque temos ali nomes esvaziados, esse esvaziamento desse sujeito. O sujeito simplesmente some, ele vira um nome, o Guarani, totalmente desprovido da sua real subjetividade, porque ele tem um nome de Guarani com aspectos portugueses, aspectos do colonizador, morais, principalmente, com todos aqueles valores heróicos e tal, que em nada tem a ver com as próprias culturas nativas. E aí, essa questão do indianismo brasileiro, ele começa um pouquinho antes, ainda no arcadismo. Nós já tínhamos duas obras que traziam isso, né? O Caramuru e o Uruguai já traziam figurações indígenas ali, mas de uma maneira muito superficial e muito coadjuvante, de uma certa forma, bem diferente do romantismo. Não tinha essa preocupação de uma linguagem brasileira ou de promover a independência da nação, etc. Então, o Alquimeno Bastos tem um livro, que é o Índio antes do Indianismo, que retrata bem esses aspectos. Mas o que importa aqui para a gente é que essas duas obras serviram para que um francês, que é o Ferdinand Denis, trouxesse no resumo da história literária de Portugal, porque como o Brasil pertencia a Portugal, e aí dentro da historiografia, tudo que era produzido aqui a termos de escrita era considerado literatura portuguesa. Nós e as demais colônias, vamos dizer assim. Então, o Ferdinand Denis, quando esteve no Brasil, ele vislumbrou essa possibilidade de que os personagens indígenas, como já estava acontecendo na Europa, fossem utilizados para criar uma literatura brasileira, de fato, que se distanciasse da literatura portuguesa. E aí é uma grande ironia, porque os escritores brasileiros da época estavam tentando criar uma literatura nacional, com aspectos nacionais, e aí vão seguir o conselho de um estrangeiro. É um deboche isso, mas é o que se tinha na época. Então, eles acataram por completo e abraçaram essa ideia e foram adiante. E aí o Denis encontrou paralelos, né, nessa tendência indianista de outros países, e as duas obras árcades, que é o Uruguai, de 1769, e o Caramuru, de 1781. E aí nós temos o José de Alencar, voltando para as aulas da escola, que falei aqui antes, nós temos esses dois nomes que são muito tratados no ensino básico. José de Alencar, lembrado como o maior representante do indianismo na prosa, e Gonçalves Dias, como a contraparte poética. Então, eles são partidários de duas abordagens distintas. Então, vocês observem que assim, o José de Alencar nasceu em 1829 e o Gonçalves Dias em 1823. São datas próximas. E aí, só para lembrar que eu falei no começo da aula, essas estéticas distintas podiam acontecer durante o romantismo, no mesmo período,
praticamente, sem tanta, porque às vezes a pessoa vai pensar, isso foi no começo do século XIX, esse outro foi no final do século XIX, não necessariamente. Então, existe até uma certa concomitância. Então, começando aqui, relembrando as nossas aulas sobre José de Alencar, ele escreveu essa trilogia, o Guarani, Iracema e Ubirajara. Então, são 3 obras tipicamente românticas. Então, acho que não daria tempo de falar de todos os enredos, de todas elas e tal, mas eu acho que vocês devem lembrar pelo menos do Guarani, já que é a obra mais famosa. Temos a ópera, tivemos filmes, foram adaptações, séries, e agora, recentemente, esse ano, tivemos uma nova montagem da ópera em São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo, que contou aí com a adaptação e créditos, etc., do próprio Ailton Krenak, que teria colaborado como consultor, e também Denilson Banil, outros nomes indígenas, reformularam essa ópera, o Guarani, com a participação de um coral de indígenas guaranis. Eu não assisti, então não tenho opinião, mas não deixa de ser interessante também que tenhamos novas leituras ou novos guaranis sendo escritos, talvez por aí. E aí, no Guarani, nós temos aquela ideia do Peri que se sacrifica em nome de Ceci. Ele é um herói romântico que é capaz de dar a sua própria vida em prol da donzela. E toda a história se passa nos primórdios da colonização, seria mais ou menos assim e tal. Então, o que acontece? Nas 3 obras, nós vamos ter esse caráter sacrificial. Iracema também, nós temos a morte, o Ubirajara e tal. E essa ideia do, entre aspas, índio puro. Essa ideia de que existiu, em algum momento, um índio puro que foi corrompido pela civilização e tal. E aí, eu acho interessante a gente entender, para a gente não recair nessas leituras descontextualizadas e anacrônicas, porque eu acho bacana que se faça uma nova adaptação do Guarani, da ópera, etc., mas tomando cuidado também para não demonizar José de Alencar, que já está enterrado, morto, enterrado, não tem nem como se defender, etc., porque era um outro tempo, era uma outra estética, etc., e eu vejo muitas leituras equivocadas assim sobre José de Alencar, dizendo porque banalizou o indígena e tal, é culpa do José de Alencar. Não, nós vimos pela aula anterior que esses estereótipos vêm, inclusive já são anteriores à própria colonização, por uma própria discursividade cristã, que já dicotomizava, antes mesmo de chegar, já acreditavam que existiria um paraíso perdido, ou que o Apocalipse, estamos fadados a encontrar o Apocalipse. Tudo isso está lá naquela tradição cristã, na Bíblia, que, como eu disse para vocês, ninguém lê, porque é muito chato, mas que vale a pena a gente ler enquanto literatura, porque explica muita coisa. Por incrível que pareça, eu estou falando assim, ninguém lê, mas é o best-seller, é o livro mais vendido todos os anos. Mas a dúvida é, quantas pessoas realmente leem? Ou só compram para colocar embaixo do braço e ir para a igreja? Tem essa dúvida. Então, o que eu acho importante, citando o professor Bose, é que essas 3 obras têm um caráter sacrificial dos outros heróis e heroínas do texto alencariano. Então, simplesmente, é a estética de Alencar trazer essa ideia, que é muito romântica, de que o sacrifício vai redimir o sujeito dos seus pecados. Então, isso está lá em Lucília, está em Senhora, está em Asas de um Anjo. Então, simplesmente, isso não é... O índio era o que menos importava, é só um personagem, né? É só uma perfumaria. Então, o que importava era trazer essa ideia do sacrifício, e essa ideia de que nós, enquanto nação, nos construímos pelos heróis que se sacrificaram e que agora estão mortos. São apenas nomes de lugares, estão bem distante de nós. Então, isso essas presenças fantasmagóricas indígenas são correntes no romantismo. E aí nós temos o Gonçalves Dias, porque enquanto José de Alencar vai, de uma certa forma, ignorar essas tensões
coloniais, meio que assumindo que houve um encontro, o indígena se sacrificou, tudo bem, a raça branca foi superior e venceu e deu tudo certo, e agora nós somos filhos dessa mistura, é mais ou menos isso. Nós temos em Gonçalves Dias uma certa contraposição, porque Gonçalves Dias não vai acatar isso por completo, então é importante dizer assim que Gonçalves Dias era um mestiço àquela época, porque ele era filho de pai branco com uma mãe que era de ascendência negra e indígena, que ninguém sabe quais as etnias, porque naquela época só se fazia, eu acho que até hoje é muito assim, só se faz a árvore genealógica da Europa, não tem essa tradição. E aí, por ele ser esse indivíduo, e aí eu vou pular aqui alguns slides, porque assim, aqui, vejam só aqui no final. Existiu uma teoria já consagrada por von Martius e Johann Spix, no livro que eles publicaram na Alemanha chamado Viagem do Brasil, em 1823 e 1831, de que o brasileiro era fruto das três raças. É daí que surge essa ideia das três raças, desses dois alemães e outros também naturalistas que vinham ao Brasil estudar, essa ideia das três raças, que permaneceu ainda no século XX. Casagrande Senzala ainda traz essa ideia, né? E isso estava muito presente no imaginário romântico. Então, como Gonçalves Dias trazia isso de uma certa maneira no seu fenótipo, ele acaba sendo considerado, naquela época, o poeta brasileiro, com letra maiúscula. Ele se consagra assim, claro que Gonçalves Dias tinha uma grande competência estética, não tenho a menor dúvida de que os poemas eram muito bons, são muito bem escritos, mas também essa própria ascendência dele colaborou para que ele ficasse famoso como o grande poeta brasileiro. E aí ele traz, talvez até também pela sua ascendência, esse choque. Nem todos os poemas dele sobre indígenas são poemas em que está tudo resolvido e está tudo legal. E aí eu sempre cito Marabá, né? Que Marabá é um poema sobre uma indígena mestiça, e aí a Marabaã era gente da guerra. Eram os filhos justamente dos franceses com os tupinambás. Ou seja, a guerra, a gente já vê que são frutos de um conflito. E nesse poema, Marabá é uma indígena loira, de olhos claros, que se sente rejeitada no seu próprio grupo. E ela não tem lugar. Então, ela, ao mesmo tempo que ela tem um fenótipo branco, mas ela não é branca, ela é criada na aldeia. Então, ela fala isso, que ela não vai ser nunca desposada por nenhum guerreiro pelo seu tipo físico branco. E ela chora, então tem todo aquele clamor romântico e tal. Esse é um grande exemplo. Marabá depois serviu até como inspiração iconográfica para algumas pinturas, depois vocês podem procurar. E para algumas poesias também indígenas, agora contemporâneas, que vão retomar essa figura de Marabá como essa mestiça. Tá? E o Gonçalves Dias, por essa questão dele ser o grande poeta nacional, serviu até mesmo como inspiração para o nosso hino, né? Nosso hino, quando fala nossos bosques têm mais vida, nossa vida nos teus seus mais amores, é tirado da Canção do Exílio. Esses dois versos são tirados da Canção do Exílio, que diz: nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, isso permaneceu ainda, mesmo no hino nacional, que foi escrito tanto tempo depois pelo Duque Estrada. Então, essa permanência de Gonçalves Dias como o grande poeta do Brasil. Então, eu trago como uma divergência de estética sobre esse índio puro a obra do Bernardo Guimarães. Eu poderia pesquisar, a obra indianista é muito vasta no Brasil, então, até mesmo Machado de Assis escreveu Americanas, por exemplo, já no final do século XIX, com essa temática indígena. Então, o trabalho pode ser continuado, poderia
pesquisar só sobre as divergências e todas as figurações no romantismo. Mas como o nosso tempo é curto, da minha pesquisa também, eu me concentrei no Bernardo Guimarães, porque o Bernardo Guimarães trouxe uma estética do indígena mais mestiço. E aqui no nosso curso, a gente quer fazer a oposição, o índio versus o indígena. E como é que... Porque na aula passada eu até falei, gente, eu estou usando o termo índio, não é porque eu falo assim, mas é porque todos os textos que estavam sendo trabalhados traziam a ideia do índio, que é esse sujeito sem a subjetividade, até que, pouco a pouco, nós vamos começar a construir essa ideia do indígena, que é Yanomami, Tupinambá, enfim, Corubo, Marubo e diversas etnias. Então, aqui nós começamos a ter uma diferença na própria ideologia, porque o Bernardo Guimarães apresenta indígenas mestiços. O Bernardo Guimarães é conhecido como um autor que antecipou o regionalismo, porque essas obras, como, por exemplo, o Ermitão do Muquem, que seria nossa primeira obra regionalista, traz essas figuras indígenas num sertão. Então, ele mesmo fala, aquele cara miscigenado, etc., 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 como se chamava na época caboclo, era um termo muito comum. E aí ele suspende essa ideia do índio puro, de uma certa forma, porque então ele trata como indígenas, mas eles já estão ali próximo de uma fronteira urbana, são fronteiriços em todos os sentidos, geográfico e até a termos raciais também, a termos culturais. Então tem essa ambientação um pouco mais urbana, que está entre o sertão e a cidade. Não está lá no meio do mato, vamos dizer assim, nem num lugar tão distante temporalmente, porque o Bernardo Guimarães era juiz. Então, muitas das histórias ele escrevia com base no que ele via nas comarcas no interior. Ele era mineiro, mas ele trabalhou muito tempo no interior de Goiás. E, por exemplo, o Índio Afonso foi uma obra que ele diz no preâmbulo que criou com base num caso mesmo real de um criminoso indígena. Então, já esse indígena, claro, que falava português, etc. e tal. E aí ele decidiu escrever essa história do Índio Afonso, que na época foi polêmica, porque as pessoas não aceitavam que o Índio Afonso fosse tratado pelo narrador como um sujeito inocente. Porque o Índio Afonso comete um crime, ele mata um homem que tenta estuprar a irmã dele. Então, o que o Bernardo Guimarães... E todas as outras obras dele, os indígenas são assim, estão à margem já da sociedade, são criminosos, são pessoas deslocadas, são pessoas um pouco até perturbadas, como Jupira. Você vê que é uma mulher, ela nasce filha de um fazendeiro com uma indígena, e ela não consegue se adaptar muito à fazenda, foge de volta para a aldeia, mas está sempre naquela perturbação de entre mundos e tal. E aí, no Índio Afonso em particular, e em Jupira, e o Ermitão de Muquem, o que acontece? O que tem ali é uma tese social. Então, o Bernardo Guimarães já está flertando com o próprio naturalismo, com o próprio realismo. Existe a tese social de que esses sujeitos estão à margem, que esses sujeitos não estão bem no seu âmbito social, porque está faltando o papel do Estado. Então, é como se existisse secundariamente a voz desse juiz falando. De alguma forma, está nas entrelinhas a voz desse juiz. Mas o Estado não dá conta, a igreja não dá conta. Então, esses sujeitos eles vão ficar totalmente deslocados, desnorteados e marginalizados. E é o que a gente vê nesses 3 romances. A Voz do Pajé, já não tanto, tá? Porque A Voz do Pajé é um drama que ele escreve que parece muito até com Guarani, é o primeiro que ele escreve com essa temática. Então, nós temos aí essa tese social de que precisamos do papel mais forte aí do Estado nessas questões. E o Bernardo Guimarães também foi quem escreveu o Elixir do Pajé. Eu não coloquei aqui, porque acho que não dá muito tempo da gente ler tudo, né? Mas o Elixir do Pajé é um poema erótico, mais erótico, pantagruélico, como
diz o professor Antônio Cândido, que é uma espécie de paródia do Gonçalves Dias. Então, um trechinho assim: Gonçalves Dias, em Jucapirama, escreveu: sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Meu canto de morte que guerreiros ouvi. Toda essa ideia heróica desse indígena, nosso antepassado. E aí, o Bernardo Guimarães, no Elixir do Pajé, está contando a história de um homem que consegue um elixir, porque o cara está assim, meio broxa, e ele precisa se animar, precisa retomar o ânimo. E aí ele consegue esse elixir com um pajé, esse remédio mágico feito com ervas mágicas e tal. E aí diz assim: ao som das inúbias, que é um instrumento musical indígena, ao som do boré, outro instrumento, flauta indígena, na taba ou na brenha, que é o mato, deitado ou de pé, no macho ou na fêmea, fudia o pajé. Então, vocês veem que a oralidade, a musicalidade é muito parecida com a de Gonçalves Dias. Então, tem aí uma certa intertextualidade, uma provocação. Eu não vou dizer nem que ele estivesse necessariamente desmerecendo, não acho que fosse o caso com Gonçalves Dias, mas porque o romantismo também trabalhava muito na base dessa provocação entre os autores, né? E aí, para concluir essa nossa primeira parte da aula, insinua-se na produção de Bernardo Guimarães algumas ideias que ganhariam maior relevo no final do século XIX, tais como o inatismo e a crença de que a mistura de raças provocaria degenerescência. A teoria pseudocientífica de que os indígenas pertenciam a uma raça degenerada que se tornou selvagem foi disseminada no Brasil pelos naturalistas Karl Martius e Johann Spix, com a publicação na Alemanha de Viagem pelo Brasil entre 1823 e 31. Não é que Bernardo Guimarães defenda que os indígenas são inferiores, não é isso, mas a gente já vê essa ideia também de miscigenação, que depois apareceria muito no naturalismo, final do século XIX, começo do século XX. Essas teses ganharam muito peso, né? E aí, eu sempre trago também esse quadro, porque na aula passada eu falei sobre a ideia de Kant, de como os religiosos usavam essa. O próprio Jean Delery falou isso no relato dele sobre o Brasil, de que esses indígenas não têm salvação, não, porque eles são filhos de Kant. O que é isso? É um mito grego, um mito bíblico, de que Noé tinha um filho, que era Cã, que o viu pelado, sem a permissão do pai. Noé amaldiçoou esse filho pecaminoso, e todos os descendentes de Cã são pecadores e não tem mais redenção para eles. E o Jean Delery defende essa ideia de que deixa para lá, essa gente não tem mais salvação, nunca vão ser convertidos, de fato, ao cristianismo. Essa ideia de Kant também aparece muito para falar sobre as populações afro-brasileiras. Aparece em diversos textos também, de que os negros seriam esse Kant. E aí nós temos esse famoso quadro de Modesto Broccos, que era espanhol, de 1895, que é muito significativo, né? É quase a ilustração dessa ideia do embranquecimento da população. Então, a gente vê a mulher mais velha, negra, a filha já miscigenada, ali o que seria provavelmente o genro, o marido dessa filha, e o bebê que nasce branco. Então, essa ideia de que o branqueamento da população brasileira traria a melhora, traria o desenvolvimento da nação. Então, isso perpassa, de uma certa forma, todo o século XIX, parte do século XX. Nessa nossa primeira hora de aula, encerramos toda essa configuração sobre o romantismo. Eu não vou falar sobre Macunaíma e sobre o modernismo, porque tomaria muito tempo. Então, eu optei por já trazer o século XX e parte do XXI. E aí nós temos essa mudança estética proposital. Saímos das florzinhas ali do PDF para uma quebra proposital aqui, que vamos do índio ao indígena, finalmente, para preparar a nossa próxima aula, que vai ser só a literatura indígena de fato. Tá?
Então, temos aqui toda essa ideia da contemporaneidade. Eu acho importante que eu falei antes do Lovejoy, do Arthur Lovejoy. Ele tem um texto também que foi muito massacrado na época, foi polêmico na época. Ele publicou na época da Segunda Guerra, dizendo que a estética romântica era uma estética, de uma certa forma, herdeira do... O nazifascismo era uma estética herdeira do romantismo. Então, o romantismo é uma estética que teria culminado no nazifascismo, vamos dizer assim. É muito polêmico, porque o romantismo não se reduz a isso, claro, mas também não há dúvidas de que o romantismo influenciou muito Hitler. Então, o próprio conceito de arquitetura. Então, quando nós pensamos em morte e pureza, que foram temas muito caros ao romantismo, a mulher virgem, pura, o virginal, Iracema, falamos há pouco, citamos Iracema, essa ideia da morte como redentora, etc. Tudo isso está muito presente, essa purificação, essa ideia de purificação do homem está muito presente no romantismo de fato. E não há dúvidas de que isso é levado ao extremo, foi levado ao extremo pelo nazismo. Então, nessa citação, a gente vê aqui, os nazistas olharam para o romantismo e, por extensão, para o medievalismo. Eles promoveram a pintura pitoresca em detrimento da arte degenerada da vanguarda. Então, existia, de fato, uma ojeriza à arte de vanguarda pelos nazistas e essa ideia de uma retomada de algo mais clássico, etc., etc. Algo mais romântico. A estética camponesa da raça ariana surgiu dentro da corrente chamada Blut und Boden, o sangue e a terra. Então, tivemos também no nazismo essa exacerbação do nacionalismo, que é uma ideia já muito cara ao romantismo. E aí podemos pensar em Wagner, como Wagner era adorado por Hitler também, a ideia das valquírias e tal. E aí, nós tivemos, nessa Segunda Guerra, de fato, um corte epistemológico nas ciências humanas. Não há dúvida disso. Depois que vem a Segunda Guerra, com o campo de concentração, com as bombas atômicas, nada mais voltou a ser como era antes. Fato. E nos faz questionar também, e devemos questionar hoje, o quanto essa ideia de pureza ainda pode estar persistente no nosso próprio imaginário. E, às vezes, eu me preocupo assim, com essa ideia da limpeza da literatura, da construção de uma literatura que seja 100% politicamente correta, retirar obras antigas de circulação, porque, nossa, Monteiro Lobato, vamos tirar isso de circulação. É muito estranho tirar de circulação e você jogar para debaixo do tapete a própria história da humanidade. É bastante esquisito. E aí, agora, por exemplo, a Disney vai lançar um filme que é uma adaptação da Branca de Neve, vai lançar em 2024. E nessa nova versão de Branca de Neve, interpretada por atores e atrizes, já não vai ter os anões. Eu não sei nem se pode ainda falar esse termo, acho que são pessoas com nanismo, mas os anões, que até então eu sempre achei que eles nem eram anões, eu sempre achei que anão era só um jeito de falar, eu achava que eles eram gnomos, seres mágicos e tal, não desse mundo, afinal de contas, era uma vez num mundo de fadas, né? Nunca entendi como algo pertencente ao mundo físico concreto. Sempre imaginei como algo do mundo de fadas. Mas esses anões, seguindo a palavra que está no título do conto, são retirados dessa nova adaptação porque eles são politicamente incorretos e eles reforçam estereótipos. Segundo as próprias pessoas com nanismo que teriam sido consultadas, alguns atores com nanismo que foram consultados e tal. Tudo bem, mas e aí você tira isso. Você tira isso, você tira esse sujeito, você tira esse elemento de cena
para não dar problema, para não criar conflito. E eu me preocupo porque isso me lembra muito a política eugenista de Hitler. Tudo que dá problema, tudo que é diferente. E aí me surpreende que as próprias pessoas que, enfim, que têm essa condição votem isso. Aí não sei se alguns estão falando em nome de todos, eu não sei realmente como essas consultorias são, ou se todo mundo concorda, ou se alguns discordam, mas é para a gente pensar o quanto essa ideia de purificar e de manter tudo limpinho e sem conflito, porque a Alemanha, na Alemanha nazista não tinha conflito, né? Estava todo mundo muito feliz, Hitler era muito perfeito, e os que eram imperfeitos e incomodavam eram cremados no campo de concentração, iam para o forno. Então, tinha-se ali o que seria a sociedade perfeita, o super-homem, e um mundo sem problemas, né? Então, continuando, eu utilizei muito na minha pesquisa o conceito de alteridade para a gente entender como esse outro é retratado, e aí todo o tempo o curso foi isso. Como o outro foi retratado ali pelos padres, por Américo Vespúcio, pelos primeiros colonizadores, pelos protestantes, agora pelos românticos, divergentes visões, etc. E eu mostrei para vocês, na primeira aula, como todos esses retratos acabam se calcando bastante no próprio discurso bíblico, nessa ideia cristã, que, afinal de contas, os colonizadores já vinham com esse cristianismo embutido na cabeça. E aí a gente pode pensar o bom versus o mal, o indígena, que um momento ali é Deus e o diabo na terra do sol, né? Literalmente. Ora ele é bom, ora ele é mau. Então, quando convém, isso aqui é um demônio, elimina. E no próprio romantismo, a gente vê também, quando não interessa, então ele vira um vilão, e quando interessa, ele é o bonzinho, etc. E aí eu cito também uma pesquisa que foi feita em 2010, por uma jornalista chamada Gisele Zogaibi, onde ela mostrou nessa pesquisa que essa dubiedade, o bom e o mal, está muito, sobre o indígena, está muito ainda presente nas representações, na comunicação, nos jornais, na mídia e tal. E ela conclui isso. Quando convém, quando é conveniente, o indígena é inocente, pobrezinho. E aí ele desumaniza isso também, né? Se você acha que o sujeito é uma criança, era ingênuo até que o branco chegou e massacrou e contaminou. Essa ideia da pureza é péssima também, né? E aí ela prova isso lá no estudo dela, que há essa permanência ainda hoje, tá? Eu usei o conceito de alteridade criado pelo Emanuel Levinas, que foi um judeu lituano, que foi preso, né, pelas forças nazistas. Ele viveu em campo de concentração, então ele foi um sobrevivente do campo de concentração. E toda a filosofia dele é calcada nessa ideia da alteridade. A ética levinasiana é calcada no conceito de alteridade. E aí, começando daqui, a ética levinasiana está calcada no conceito de alteridade, ou seja, um homem, para existir como tal, e assim se reconhecer, depende da existência de outro homem, o seu diferente. Para o filósofo, a modernidade teria elaborado uma redução do outro, costumeiramente significando-o sem contexto e sem fundo cultural. Quer dizer, esvaziando. E nós vimos isso nessa discursividade colonial sobre o indígena. Sintomático seria, nesse sentido, a própria filosofia ocidental, que, na medida em que se centrou na ontologia, deixou para segundo plano o estudo da ética. Então, é interessante a gente pensar, né, Marcelo, que a filosofia tem uma origem, uma base grega, a filosofia ocidental, que na Grécia já existia a ética de Aristóteles, já tinha sido escrita a ética de Aristóteles. Mas isso não ganhou toda a vultuosidade da ontologia. Está no embrião da filosofia, é isso que eu quero dizer, não sei se você concorda comigo, os estudos éticos estão no embrião da filosofia também. Mas isso foi deixado pouco a pouco de lado. É um questionamento que o Levinas faz e que acho que a gente pode continuar se fazendo. E eu podia ter optado por outros filósofos que trabalharam a alteridade, mas eu quis
trabalhar com Levinas, porque, afinal de contas, ele é o pai da alteridade, foi, vamos dizer assim, o primeiro a trabalhar esse conceito. E porque acaba que a proposta do Emmanuel Levinas tem muito a ver com o discurso bíblico. Como ele era judeu, embora ele dissesse, não, olha, não tem a ver com a ética judaica e tal, mas como ele era judeu e conhecia muito bem o texto bíblico, e eu falo para vocês como uma pessoa que não conhece, pode parecer que eu conheço bem a Bíblia, mas eu não conheço, tá, gente? Eu sei de uma maneira muito superficial, mas eu acho interessante porque na própria Bíblia, se a gente for analisar com calma, também existe um certo discurso que abre portas para o outro. Todo o tempo, em certas passagens, aí eu até trouxe alguns trechos aqui para vocês, porque, veja bem, o Levinas diz, a morte de outro homem me põe em xeque e me questiona como se dessa morte o eu se tornasse, por indiferença, o cúmplice e tivesse que responder por essa morte do outro e não o deixasse morrer só. A morte nunca é uma experiência possível, a morte do eu. Eu não posso experimentar a minha própria morte, porque se eu morri, acabou. Eu não vou voltar para dizer o que eu senti. Então, nós só podemos experimentar a morte do outro. A morte é uma experiência possível só através do outro. Então, com a Segunda Guerra Mundial e a morte banal de milhões de pessoas, tanto no Japão como na Europa em geral, e podemos pensar nos campos de concentração especificamente, houve esse questionamento coletivo. Qual foi a responsabilidade do resto do mundo por essas mortes? Como pudemos nos abster? Como deixamos isso acontecer? E aí eu lembro que, em 2006, o Papa, na época era o Bento XVI, ele foi até lá, a Auschwitz, fazer uma visita. E daí o Papa disse assim, diante de Auschwitz, quantas perguntas surgem neste lugar? Sobressai sempre de novo a pergunta, onde estava Deus naqueles dias? Por que ele silenciou? Como pôde tolerar esse excesso de destruição, esse triunfo do mal? Essa fala está na internet, se vocês forem lá no site do Vaticano, tem todos os discursos de todos os papas, ou, sei lá, todos os mais contemporâneos, e está lá, esse discurso teve um grande apelo popular, viralizou, na época não tinha muito essa coisa de viralizar, mas, enfim, foi muito veiculado pelas mídias da época. E aí pode até parecer assim que o Papa está sendo meio ateu, caramba, o Papa está questionando a existência de Deus, só que não, porque uma das premissas da religião, pelo menos do catolicismo, não sei dizer judaísmo, não sei dizer cristianismo como um todo, mas do catolicismo é, inclusive, a própria dúvida. Todos os religiosos, os santos, se vocês forem ler a vida dos santos, em algum momento houve a dúvida, houve a epifania e a dúvida. Não é só a epifania e a anti-epifania. Então, essa dúvida é a premissa, inclusive está na própria Bíblia, em Mateus, quando Jesus diz, por que me abandonaste? Isso está no próprio Mateus, teria sido proferido por Jesus. Então, a dúvida, quando a gente vê Madre Teresa de Calcutá, as cartas dela também duvidando da existência de Deus, etc. Mas o que ele traz aqui é essa responsabilização coletiva, é isso que nos interessa, sobretudo. Porque esse questionamento não é só Deus que saiu de cena. Tanta gente que saiu de cena. Eu conheço uma sobrevivente da Segunda Guerra Francesa, e ela viveu na França durante a ocupação nazista. Eu perguntei a ela, como é que se deu essa ocupação nazista na França? O que os franceses achavam? Ninguém sabia do que estava acontecendo. E aí ela me disse assim, Lívia, nós sabíamos sim. Quem diz que não sabia é hipócrita, porque tem alguns, acho que até a própria secretária de Hitler disse depois, documentalmente, que não tinha noção de toda a dimensão do que acontecia.
e tal. E aí essa francesa me disse, não, isso é mentira, nós sabíamos o que estava acontecendo, porque na França os judeus eram levados, nossos vizinhos, da noite para o dia desapareciam, e era dito que eles tinham ido trabalhar. Mas campos de... E isso está em Auschwitz, essa ideia do trabalho, essa fachada do trabalho. Mas a essa altura da história da humanidade, todo mundo sabia que forçar alguém a trabalho é algo imoral. É algo totalmente fora da ética europeia daquele momento. Então, ela disse assim para mim, o que aconteceu foi que a gente se calou por medo mesmo. Porque quem ousasse levantar a voz e questionar os nazistas ia tomar bala, ia tomar chumbo. Então, no fundo, o que aconteceu foi a hipocrisia em prol da sobrevivência. Porque a gente não consegue, infelizmente, fazer justiça com as próprias mãos. Então, essa é uma resposta um pouco mais honesta, mas que acaba assim, conversando um pouco com o próprio Levinas. Eu vou pular aqui, só para trazer assim, essa segunda citação aqui, diz, Levinas foi herdeiro do pensamento de Heidegger, era discípulo de Heidegger. Adota, pois, a fenomenologia heideggeriana como seu ponto de partida, defendendo que, abre aspas, a consciência da realidade não coincide com a nossa habitação no mundo. Ou seja, somos responsáveis para além de nossas ações. Então, o próprio Papa que falou isso, o próprio Bento XVI, ele foi da juventude nazista, e isso não necessariamente porque ele concordasse com o sistema, porque todo mundo que estava em idade de se alistar era obrigatoriamente alistado pelas forças e se tornava nazista. Então, todo mundo se tornou nazista, querendo ou não. Então, eu acho interessante usar o Levinas, pensar em Levinas e me apropriar um pouquinho dessa filosofia deixada por ele, porque o Levinas vai dizer, com base na própria Bíblia, que ninguém vê a face de Deus no Antigo Testamento. Aquele que viu a face de Deus morreu. Então, teoricamente, você só pode ver a face de Deus quando você está do outro lado. Então, como é que se sabe da existência de Deus? Segundo Levinas, através do olhar ao outro. Eu só sei que Deus existe a partir do momento que eu vejo a face de Deus se espelha na face do outro homem, da humanidade. Então, quando a gente pensa assim, o número 3 é muito recorrente na Bíblia, o tempo inteiro, né? Por quê? Deus é o número 1 é Deus. A primeira letra do alfabeto, o número 1 é Deus, porque são religiões monoteístas. Então, só existe um Deus supremo, superior, e onipresente, onisciente, etc, etc. Depois, Deus cria o homem, Adão. E desse homem, ele cria Eva. E aí temos variantes nessa mitologia bíblica, porque na versão hebraica, Deus tira Eva do lado de Adão, não tira Eva da costela de Adão. Então, era uma espécie... exatamente. 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 É uma escolha de tradução, eu falo isso, né? Perfeito. Exatamente. Isso. Exatamente. E aí nós vemos que é Deus, Adão e Eva. Então, nós temos aqui a criação de 2 e 3 da coletividade, né? E é só através desse 3, por isso que Jonas fica 3 dias na barriga da baleia, ou peixe, grande peixe, etc., dependendo da tradução também. E fala-se no catolicismo da Santíssima Trindade, porque é só através do outro que existe o quê? A religião. E aí, no Novo Testamento, a gente vê em Mateus também, Jesus dizendo assim, quando 2 ou mais homens se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Ele não está na presença de um homem, ele não pode se fazer na presença de um homem só. Ele, enquanto Deus, ou Messias, ou Filho, etc., né? Ele precisa, né, do segundo para que haja esse encontro com Deus, que aí você forma a tríade.
Então, nós temos na Bíblia essas passagens em prol do outro. E aí eu falei aqui de Jonas, eu acho interessante também esse conto de Jonas, porque Jonas é chamado por Deus para ir em Nínive, porque em Nínive, teoricamente, estaria acontecendo uma série de atrocidades e tal. Então, é como se tivesse uma espécie de Sodoma e Gomorra acontecendo ali. E aí Deus chama Jonas e diz, vai lá e avisa que eu vou destruí-los, porque eles se perderam completamente de tudo. Então, Nínive seria na Assíria, seriam assírios. Então, partidários de outra religião, não do monoteísmo, tá? Nesse momento. E Jonas não quer ir, ele não quer atender o chamado de Deus. Então, Deus dá um jeito, ele vai para a barriga da baleia ou do peixe, quando ele está tentando fugir ali de barco para um outro lugar, começa um naufrágio, os outros marinheiros atiram ele à água, porque ele diz, isso está acontecendo porque Deus está bravo comigo. Me joguem fora, senão vocês vão morrer. Eles jogam, e aí Deus não o mata, coloca ele por 3 dias e 3 noites. Quer dizer, é a epifania, é o encontro com Deus. É a religião. Ele sobrevive disso, ele vai até Nínive, ele avisa aos assírios, Deus, o meu Deus está muito chateado com vocês, ele vai matar. E aí os assírios falam, não, olha, perdoa, a gente vai fazer tudo direitinho, a gente vai fazer jejum, etc, etc. E aí Deus poupa os assírios, e Jonas fica danado com isso. Poxa, mas era para matar. Tinha dito que ia matar? Até o final da narrativa, ele não se convence de Deus, isso é interessante. Então, essa presença dele, ele não faz as pazes, ele ainda fica contrariado. E aí, aqui no final, olha, então esse é o final da narrativa de Jonas. Quando Deus diz, não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Então, isso é você não matar o outro, mesmo que ele não acredite na tua própria fé. É você poupar o outro, né? E aí nós temos outras presenças nesse sentido, como, por exemplo, em Mateus. Não resistais àquele que é iníquo, mas a quem te esbofetear a face direita oferece a outra. Tá? Isso no ensinamento de Cristo. E no próprio Alcorão. E essa passagem do Alcorão vem, inclusive, do Talmud hebraico. Quem matar um homem é como se tivesse matado todos os homens, e quem salvar a vida de um homem é como se tivesse salvo a vida de todos os homens. Então, nós temos essa ideia do outro e de que Deus está presente através do outro nessas religiões, vamos dizer, monoteístas, não só o cristianismo, o judaísmo e também o Islã. Tá? Bom, eu não sei se eu fugi de alguma coisa, mas acho que não. Não, né? Não. Tá. E só para continuar, amarrar um pouquinho esse pensamento do Levinas, o Levinas também detectou que outro problema grave aí, que pode ter resultado no nazifascismo, outro problema grave do pensamento ocidental, vamos dizer assim, é essa ideia de um racionalismo extremo e de tentar sempre explicar tudo pela via da razão. Então, tudo aquilo que não é racional é descartado. Tudo que é o outro, que não é o Ocidente, é descartado. Todas as crenças dos povos nativos são descartadas, porque isso é superstição, isso é abobrinha e tal, etc, etc. Então, é preciso que tudo seja conhecido, compreendido, sintetizado, analisado. Isso é o totalitarismo. Então, quando eu falei para vocês dessa ideia da limpeza, e dessa limpeza nas artes e na literatura, na filosofia, etc., este é o ideal totalitário. Então, se alguma coisa não pode ser captada pela mente racionalista, ela é considerada irrelevante ou um mau presságio. Esse racionalismo levado ao extremo engendrou, segundo Levinas, o pensamento totalitário que desembocou no nazifascismo. Bom, voltando à nossa aula anterior, eu comecei a aula anterior com o Costa Lima,
para quem estava desde o começo, né? E aí, eu falei para vocês que eu comecei a minha pesquisa por aí, porque esse curso é um curso também para descarnar um pouco a pesquisa, porque estamos diante de professores, a maioria, pesquisadores, etc. Então, tem também esse intuito de descarnar um pouco e mostrar a pesquisa no osso e tal. E aí eu comecei a minha pesquisa por aqui, né, pelo livro Redemoinho do Horror, do Costa Lima, quando ele fala que nas culturas ocidentais, em conformidade com o que ele entendeu na literatura europeia, que fala sobre colonização, e aí um grande exemplo é Joseph Conrad, um dos exemplos trabalhados por Costa Lima. E nessa literatura, Costa Lima percebeu uma questão ética que se repete, que é uma espécie de denúncia desse ethos colonizador como um ethos elástico. Então, o colonizador tem um conjunto de valores éticos elástico, que ele é frouxo, então ele é circunstancial, ele abre mão dos seus próprios valores em prol dessa mercantilização, em prol desse processo de início, protocapitalismo. E aí eu citei até o caso do Curtis, do Coração das Trevas, como um grande exemplo, que Curtis vai lá, ele praticamente, tudo indica, tudo nos leva a crer que ele, inclusive, vai lá e entra nos rituais antropofágicos para conseguir se tornar líder ali, ser uma figura, quase um deus no meio dos nativos. Ele não está nem aí que comer carne humana seja algo condenável na cultura dele. E aí a gente começa a ver na colonização isso como uma prática mesmo, prática nas colônias. Essa ideia de que as leis que existem na metrópole não necessariamente precisam ser respeitadas nas colônias. E aí eu penso muito num exemplo histórico que temos no Brasil, do contratador João Fernandes, que acabou ficando muito folclorizado pela figura de Chica da Silva. Sendo que o que me interessa aqui não é falar de Chica da Silva, necessariamente, é falar desse contratador que vem para, enfim, governar e cobrar os impostos sobre os diamantes em Minas Gerais e tal. Ele se casa com a Chica da Silva, com a mulher negra, sendo que ele já era casado lá em Portugal. Então, ele se torna bígamo, mas tudo bem. Tudo bem, porque é colônia, ninguém está vendo o que eu estou fazendo aqui, ninguém está olhando, posso fazer o que eu quiser. Então, ele vai, ele se casa com essa mulher escravizada, o que também seria uma heresia tremenda em Portugal. Seria um escândalo, mas ninguém está sabendo, tudo bem. E aí essa mulher, que é, claro, como bem típico da época, uma mercadoria na mão desse homem, ela acaba sendo vilanizada. Transfere-se esse papel desse homem que vem aqui, e aí ele acaba sendo deportado de volta para Portugal, não pela questão do casamento dele com a Chica da Silva, nem nada, mas porque ele roubou. Né? Ele pegou o dinheiro dos impostos, enfim, construiu um palácio para ele, fez lago artificial, um verdadeiro corrupto. Já naquela época, o cara era um verdadeiro corrupto. Então, totalmente escandaloso, mas e daí e tal? E aí acaba que vamos dizer, esse erro desse colonizador é automaticamente transferido para essa mulher brasileira negra e que vai sendo vilanizada pela história. Não que isso tenha sido fato, porque os estudos históricos hoje dizem que ela era muito bem vista na sua comunidade, na época e tal, não havia esse tratamento de vilanizar ela, mas isso historicamente foi construído quase que para eximir o próprio colonizador do seu erro. Então, eu acho que isso é muito sintomático, de fato, aqui nas histórias das colônias, né? E aí essa elasticidade desse ethos europeu se torna exagerado e evidente durante a Segunda Guerra, de uma certa forma, essa ideia de o outro, que se dane o outro, e aí a minoria que se ferre e que seja cremado e morto todo mundo. E aí a gente já não consegue mais colocar isso para debaixo do tapete, né?
Depois que milhões de pessoas são dizimadas, ninguém consegue mais colocar isso. E aí eu falo também das bombas atômicas, enfim, não só da questão nazista, tá? E aí o Costa Lima colocou assim na nota de rodapé dele, porque ele achava que não tinha essa ideia desse horror, desse etos elástico na literatura brasileira. E aí eu comecei a trabalhar a partir de uma nota de rodapé deixada pelo Luiz Costa Lima, na qual ele dizia que achava que, de repente, quem sabe, talvez, em Bernardo Carvalho, Milton Ratum, tivesse alguma coisa diferente. E aí o Costa Lima não investigou, e aí eu achei que aquilo era um prato cheio para eu começar uma pesquisa. E pensei, bom, acho que eu vou começar aqui de onde esse cara parou, né? O cara deixou um furo, deixou alguma coisa para alguém continuar. Então, eu vou daqui, dando os créditos a ele, naturalmente. E aí investiguei 9 noites, e fui procurar também a obra de Milton Ratum, que são obras mais contemporâneas. E aí eu quero dizer para vocês assim que já agora na literatura contemporânea, quer dizer, meados do século XX, a partir da década de 60 em diante, a literatura brasileira de autoria não indígena já começa a trazer um olhar muito mais humanista, muito mais plural e muito menos índio e muito mais indígena sobre os nativos. E aí, para falar de outras obras, temos, por exemplo, Maíra, do Darcy Ribeiro, né, que foi escrita em 1976. E lá nós temos a figura do Ava, que é um indígena que sai da aldeia, vai para a cidade, depois ele tenta retornar à aldeia e ele se vê sem lugar. Ele não consegue mais se encaixar nem na cidade, nem na aldeia. E aí tem uma frase lá no romance que é muito significativa. Diz o seguinte: sou o outro em busca do um. Então, esse é um romance que traz aí toda essa ideia de um desencontro, ou de uma impossibilidade de encontro, ou de fusão, ou de reconciliação. Os indígenas canadenses gostam muito desse termo, reconciliation. Isso não é possível. E aí, pensando na alteridade, qual é o olhar de alteridade que esses romances trazem sobre o indígena? É o olhar de que não há reconciliação possível, é o olhar de derrota total da civilização, é o caos, é esse horror que Costa Lima diz, é esse etos elástico que continua pelo branco, nós nos autocolonizando. Então, não é mais a colonização da matriz, de uma matriz que está acontecendo, é uma colonização de nós com nós mesmos. Então, temos em Maíra essa ideia, e temos uma personagem branca, que é a Alma, que também fica completamente perdida, né? Porque ela vai lá para catequizar os indígenas e tal, e ela não consegue. E ela acaba ficando por lá, ela não consegue dar conta desse processo de evangelização, ela vai ficando lá, ela abandona a fé dela e ela morre. Então, nós temos essa ideia das mortes, dos suicídios, como desistências, de tentar ligar essas pontas e fazer essas pontes. Em Quarup, também, do Antônio Calado, de 1967, provavelmente foi o primeiro romance com essa ideia do indígena enquanto outro, e aí eu gosto de um termo da Rita Godet, que ela diz que o indígena passa a ser visto como estrangeiro de dentro, porque é essa alteridade, é esse outro que eu não entendo, mas ele é um estrangeiro nativo da própria terra. Em Quarup, nós temos também essa ideia lá, que temos um seminarista, que supostamente seria alguém correto, e que, pouco a pouco, nós vamos vendo que não é bem assim, e com toda aquela construção do Parque do Xingu, caótica. E temos outros como o Médio Maria, do Márcio Souza, e o Feitiço da Ilha do Pavão, do João Baldo Ribeiro. Mas eu me concentrei em 9 Noites e no Órfãos de Eldorado, e aí 9 Noites do Bernardo Carvalho, e o Órfãos de Eldorado do Milton Ratum. Não sei se podemos falar exatamente de horror, do etos elástico, nesses outros romances. A minha pesquisa não foi só sobre essa temática, então eu segui aqui o Costa Lima nessa parte da pesquisa, nessa questão do contemporâneo. Tá?
E aí temos sim essa visão desse Atos Elástico, tanto no Nove Noites como no Órfãos de Eldorado. Então, só para a gente entender, Nove Noites, em Nove Noites nós temos o Manuel Perna, que na vida real então é uma história que se baseia em fatos reais, mas é totalmente ficcional, tá? Então, o que tem de real aí nessa história? O que tem de real é que o Boel Quinn foi um antropólogo que, de fato, se suicidou aqui no Brasil em 1939. Ele era norte-americano, se suicidou, de fato, numa aldeia indígena dos Trumais, em 1939, por motivos ainda não compreendidos por completo. E o autor, o Bernardo Carvalho, quis investigar. Enquanto o jornalista ele viu essa matéria sobre o Boel Quinn e ele quis investigar por conta própria. Nossa, o que será que aconteceu? E foi atrás e reuniu um monte de material e aí acabou escrevendo o romance. E tem toda uma ideia de que talvez o romance tenha muito do próprio Bernardo, porque o narrador, não se sabe o nome desse narrador, ninguém sabe exatamente quem está narrando, mas é um jornalista que investiga toda essa história e vai reunindo. Então, esse é o narrador principal. Mas temos uma polifonia, porque a história não é narrada só por ele. Então, tem cartas que aparecem. E isso é muito interessante nesse romance. E aí, quando eu falei para vocês das múltiplas vozes que vão se desenhando na literatura, desde ali dos relatos de descobrimento, e como isso eclode na contemporaneidade numa estética, é interessante a gente pensar também. Tá? E aí, o Boel Quinn vai sendo trazido por esse narrador e, pouco a pouco, a gente vai entendendo que ele é um cara totalmente inconstante. O Boel Quinn, um cara totalmente inconstante, porque nós temos essa ideia da inconstância da alma selvagem, que foi trazido por Manuel da Nóbrega, o catequista Manuel da Nóbrega, que é essa ideia de que os indígenas eles não conseguem permanecer muito tempo na religião, eles têm uma moralidade frouxa. Isso é muito presente nas narrativas jesuíticas sobre, no caso, o próprio comportamento indígena, a ética indígena, etc., as culturas. E aí é muito interessante porque no Nove Noites, a pessoa que é o mais inconstante, ao final das contas, a gente começa a ver que é o Boel Quinn, porque nessas supostas cartas, que são muito ficcionais, claro, que o narrador traz, escritas pelo Boel Quinn, ao Manuel Perna, que na história é um engenheiro, porque na vida real o Manuel Perna existiu, mas ele era um barbeiro. E aí o autor modificou isso e transformou ele num engenheiro, até pela questão da escrita, para justificar uma escrita mais rebuscada, etc. E aí, nas cartas trocadas com o Manuel Perna, trocadas com os outros antropólogos e tal, com o pessoal do Museu Nacional, não encaixa. Então, quando ele está escrevendo para o pessoal dos Estados Unidos, ele só fala mal dos indígenas. E esse pessoal aqui, um horror, gente feia, não aguento mais viver no meio desse pessoal. Um bando de saco e tal. Aí, quando ele escreve, eu amo todo mundo e tal, etc, etc. E aí a gente vê que o inconstante, a pessoa nada confiável, é ele, e que se mata nesse gesto, que talvez seja um gesto de desespero, que talvez ele tenha enlouquecido, e aí muito parecido até com o Coração das Trevas, né, com esse homem que enlouquece, com essa posição do antropólogo, que também pode ser, em alguns casos, e isso foi uma crítica muito feita à antropologia, do sujeito que vai também junto a essas aldeias, junto a esses grupos, para tomar um poder. A antropologia, em alguns casos, também serviu como um instrumento de colonização. Isso é fato. Então, não é para a gente generalizar e dizer que toda a antropologia foi assim, mas nós sabemos que, principalmente, os relatos de começo de século trazem olhares assim muito eurocêntricos sobre esses povos e com essa ideia de civilizar também e tal. E, afinal de contas, a história se passa, teoricamente, aí, né, 1900 antes da década de 30. E aí,
o próprio narrador, acaba convivendo com indígenas por essa pesquisa. Ele não vai junto aos Trumás, mas ele vai junto aos Krawô. E aí ele conclui que os indígenas são órfãos da civilização. Esse encontro do narrador com esses indígenas é interessante porque ele revela de uma maneira muito crua as ambiguidades dele, os sentimentos ambíguos dele junto a esses povos. Porque ele diz, todo mundo muito amoroso, muito aberto, me tratou muito bem e tal, mas eu já não aguentava mais eles no final das contas. Queriam pegar minha comida e tal, etc. Estavam querendo grudar. Vieram aqui para o Sudeste, estavam querendo ficar na minha casa. E aí ele fala, como todos os brancos, eu dei as costas a eles. Então, ele assume esse ethos elástico, ele tem a autocrítica e ele define os indígenas como órfãos da civilização. E aí, nesse trecho, ele diz assim, são órfãos da civilização, estão abandonados, precisam de alianças no mundo dos brancos. Quer dizer, estão desesperados, e aí chega alguém que supostamente pode ajudá-los, eles querem, de toda forma, dar as mãos para essa pessoa, querem essa ponte, querem essa ajuda. O problema é que a relação de adoção mútua já nasce desequilibrada. E aí ele define isso de uma maneira muito interessante, porque, afinal de contas, são muitos os brancos e poucos os indígenas, eles são minoria. Então, essa adoção, essa relação é completamente desequilibrada. Ele fala isso, ele assume. Depois, falando em órfãos, aproveitando o gancho, nós temos os Órfãos de Eldorado, do Milton Ratum, que também é um livro, um romance, que vai muito para essa ideia do choque, para essa ideia do horror da colonização. O enredo vai trazer o Arminto, que é também o narrador do romance, se passa na Amazônia. Ele é filho de um cara que foi riquíssimo, então é no período, ainda também no começo do século passado, um período ali da decadência da borracha e tal. E aí ele é filho de um sujeito que se chama Armando, que é um cara que controla os comércios de madeiras. Então, o cara tem vários navios cargueiros, é um grão burguês, é esse self-made man também, que consegue crescer ali. E, pouco a pouco, a gente vai vendo os horrores dessa civilização. O romance já começa com o Arminto lembrando, é um romance muito memorial, então ele vai lembrando de quando ele é criança, e ele viu ali, às margens ali do Rio Negro, uma mulher indígena, falando língua que ele não entendia, mergulhando nas águas e sumindo. E ele é criado sem mãe, por uma que se chamava, na época, Cunhantã. Eram as meninas, isso que eu falo na época até ontem. Até ontem se usava esse termo Cunhã, Cunhantã, para definir meninas na Amazônia, usadas em serviços domésticos, pelas famílias, usadas em serviços sexuais, e aí as coisas se confundem, adolescentes. Então, até ontem, porque até 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu ouvi esse termo lá, no norte do país. Então, hoje eu acho que já está um pouco mais tabu se usar, mas acredito que ainda deva ter muita gente que usa. Então, essa Cunhantã, que é a Florinta, ela cria esse menino, porque ele não tem mãe, e essa Florita, ao mesmo tempo que ela é amante do pai, empregada, indígena, ela é também a mulher responsável por iniciar o Arminto sexualmente, porque isso também foi muito comum na nossa cultura, até aqui no Sudeste mesmo, né? Da empregada que tem que começar a iniciar o rapaz e tal. E aí fica nessa situação que ela dorme com o pai e com o filho, e o pai que tem um ciúme danado do filho e que quer excluir esse filho, que é um filho mais mestiço e tal, até que ele se apaixona por uma menina que se chama Dinaura, que ele conhece num orfanato. E aí é um orfanato só de meninas indígenas. Isso também foi muito comum na Amazônia. Orfanatos, vamos dizer assim, coordenados por freiras, e aí, no caso dos meninos, por padres. Então, eram essas aldeias dizimadas, e aí os padres iam lá nos navios e buscavam as crianças que sobravam,
dessas aldeias que eram queimadas e dizimadas. E esse é um processo que continua em curso. Hoje a gente tem uma presença muito forte na Amazônia de grupos neopentecostais, e recentemente tivemos até mesmo a presença de grupos islâmicos tentando, não sei se o termo é catequizar também, mas enfim, indígenas para levá-los à Turquia. Então você começa a ter outras minorias, por isso que eu falo, a autocolonização é isso, né? Quando nós mesmos vamos nos colonizando e reproduzindo esses processos e esses modus operandi da colonização. E aí, nesse relacionamento do Arminto com essa Dinaura, com essa menina indígena, que nada fala durante todo o romance, aí, em algum momento, essa menina some, ela desaparece. Ele vai investigar, e aí ele começa a descobrir que o pai é um verdadeiro 171, que o pai rouba um monte de coisa, é um cara totalmente ilícito nas suas negociações, etc, etc, e que provavelmente essa menina, porque ele descobre que a menina era mantida pelo pai numa casa separada, ela não vivia no orfanato. Então, das duas, uma, ou a menina também era amante do pai, ou ela era filha, aquela filha, e foi jogada para algum lugar após esse relacionamento dele, né? Foi jogada para dentro do rio, igual a outra que se joga, que se mata no rio. Que no começo do romance, essa deve ter sido jogada para dentro de algum rio, porque estava incomodando e tal. Então, aquela velha história que eu falei, índio bom, índio morto e tal. E aí ele se vê nesse processo, nessa crise, ele se vê como também o órfão, ele também. E aí nós temos essa mescla entre o outro e o nós. Porque ele começa a entender que também ele é fruto de tudo isso, que também ele é aparentado dessa mulher, parente dessa mulher, aparentado, e que ele também é miscigenado. Ele termina pobre, meio que enlouquecido, e acaba virando um guia turístico. Eu acho muito significativa uma frase que tem lá, aqui, aí, a trágica condição social pós-colonial recai sobre todos, após o fim do ciclo da borracha, e há o reconhecimento por parte do narrador da miscigenação decorrente dos inúmeros estupros das filhas da Amazônia. É ilustrativo o momento em que Arminto, já pobre, decide atuar como guia turístico para ganhar alguns trocados. O grupo que ele carrega no tour revela o desejo de conhecer índios, e o narrador praticamente se assume como um deles, dizendo: basta olhar os moradores da cidade de Manaus. Ele ironiza para logo em seguida afirmar que queriam ver os índios puros, nus, com os quais não desejavam conversar, mas somente fotografar. Eu estive recentemente, a coisa de pouco mais de 15 dias, lá no Amazonas, e eu fiz esse passeio. Eu tenho família em Manaus e tudo, e aí eu decidi fazer esse passeio turístico pelo Rio Negro, ver o Encontro das Águas e tal. E tive essa experiência, porque o guia turístico que estava no barco nos levou para uma aldeia. E aí ele disse: vocês vão ver índios puros. Esses são puros, não são misturados. Só que, como eu trabalho com indígena, eu sei que lá já tem, inclusive, não indígena que casou com indígena e tal. Eu já conheço toda a história do lugar. Então, eu fiquei calada, e ele falando isso para os turistas ali no barco, vendendo ainda essa ideia muito nociva dessa pureza, que não existe, nunca existiu. Eu gosto muito dessa frase do Milton Ratum, dessa citação do Milton Ratum. Eu não li com vocês aqui o Nove Noites, ainda dá tempo, porque temos 10 minutos. Então, só para a gente concluir, na obra da Nove Noites, o índio não é vítima de nenhuma idealização, romantização ou coisa que o valha, mas visto na sua complexidade, que implica dizer com as qualidades e defeitos. Para alcançar esse efeito, o narrador impõe ao leitor uma visão sobre o indígena calcada na mesma oscilação narrativa que usa para não estabelecer uma palavra final sobre a morte de Buell Quinn. Nesse sentido, tanto as visões dos não indígenas sobre os indígenas são discordantes, como os próprios testemunhos prestados pelos indígenas sobre a morte de Quinn não parecem totalmente confiáveis. Então, nós temos essa oscilação, essa ideia da dúvida também, e aí eu falei isso na aula passada, né? Dessa importância do ceticismo
para a criação de um pensamento moderno e para a própria constituição da literatura em si. A dúvida, como às vezes a dúvida pode ser o personagem de uma obra. E aí nós temos um filme que se chama A Dúvida, que é muito bom, que é sobre uma freira que acha que um padre está cometendo um ato de pedofilia num colégio de internato nos Estados Unidos dos anos 50. Esse filme é sensacional, porque o tema do filme é a dúvida. Não é você descobrir se, será que ele fez ou não, e tal. E a angústia dessa freira, e aí você começa a ver relações patriarcais estabelecidas dentro da igreja, relações de machismo, como a voz do padre vale muito e a voz da mulher freira não vale nada. São essas questões periféricas que se colocam no filme e não uma interpretação, vamos dizer, pueril de porque eu vi algumas pessoas depois do filme, ela era uma cobra, o padre era muito bonzinho, né? E tal. Gente, não é isso. A própria questão de Dom Casmurro, traiu ou não traiu, não é isso. O personagem é a dúvida, um dos personagens é a dúvida. Então, essa questão dessa discursividade que nos coloca em dúvida, que começa ali na colonização, como eu mostrei na aula passada, é fundamental também para a nossa própria ideia de ficção, para a nossa própria ideia de construção literária. E para a gente concluir, eu vou colocar aqui 2 citações, uma da Rita Godet e outra do Duque Estrada sobre o Levinas. O que sobressai do efeito do outro sobre o sujeito do discurso é a sua incapacidade de ir ao encontro do ameríndio. Isso nessa literatura contemporânea sobre o indígena, escrito por não indígena. Tá? A recusa em construir laços, a tendência de se fechar nas suas próprias referências, como se a possibilidade de um diálogo entre o Brasil branco e urbano e o Brasil dos povos autóctones estivesse para sempre perdida. Então, não temos a possibilidade da reconciliação. E, pensando no Levinas, a filosofia foi desde sempre atingida por um horror ao outro, essa alergia ao outro, que continua a ser outro, por uma alergia insuperável. É por isso que ela é essencialmente uma filosofia do ser, que a compreensão do ser é a sua última palavra e a estrutura fundamental do homem. Nós temos aí o Byung-Chul Han, dando continuidade um pouco a essa filosofia da alteridade. É interessante, ele tem escrito alguns textos, alguns livros interessantes sobre essa questão da alteridade. E até essa ideia podemos pensar aqui, só para a gente levar as reflexões para casa, sobre essa negação da alteridade nesse mundo contemporâneo e hiperconectado. Um mundo onde estamos hiperconectados, mas estamos também muito solitários. As reflexões do Byung-Chul Han vão muito nesse sentido, nessa ideia de que eu estou no computador, eu estou no celular, eu estou me isolando, etc. Como isso, temos um reflexo disso nesses sintomas cada vez mais recorrentes de desordens psicológicas e psiquiátricas, síndromes do pânico, que estão cada vez mais recorrentes, e várias outras síndromes que vão se tornando mais recorrentes do que nunca. E o quanto isso tem a ver também com esse isolamento, essa negação do outro, e a gente abre um Instagram, a gente abre uma rede social, e a gente tem uma reprodução ali o tempo inteiro. Aí tem as trends, por exemplo. Tem que fazer uma trend, a dancinha com a música de não sei quem. E aí todo mundo faz. Sociedade da reprodução, e você está cada vez mais ali focado no seu umbigo, se autoprojetando, se autovendendo, se autonegociando, todo mundo virando mercadoria, porque todo mundo tem que se promover de alguma forma. Então, é uma 4ª, 5ª, 6ª etapa, sei lá o quê, do capitalismo. A gente falou de protocapitalismo na primeira aula, e agora nós estamos numa etapa avançadíssima desse capitalismo, no qual todos nós viramos mercadoria e todos nós temos que nos vender. E temos que ter as mesmas caras, via harmonização facial, temos que usar as mesmas roupas, temos que fazer os mesmos trends. Não sei se é fazer, participar? Eu não sei qual é o verbo que usa. Mas são questões para a gente continuar pensando depois em casa.
Encerro por aqui a aula. Na próxima aula nós teremos um estudo sobre essas narrativas indígenas, de autoria indígena. E aí falarei um pouquinho sobre as Américas, sempre focando mais no Brasil, mas falando sobre as Américas. E na quarta aula, que é o encerramento do curso, teremos aí uma mesa de autógrafos, não sei nem se pode chamar de lançamento, mas se quiserem chamar outras pessoas, o lançamento é aberto, teremos coquetel, a presença do professor Eduardo Losso, da UFRJ, que vai complementar e trazer outras análises a essas questões, e também DJ. Alguém quer fazer perguntas? Temos ainda um tempinho de aula, então... Talvez seja interessante ressaltar que na questão que você... fala no microfone. Talvez seja importante ressaltar a questão que você narra sobre o problema do outro, como não só o discurso da ética permanece presente na evolução da filosofia, mas, obviamente, durante, sobretudo, a Idade Média, vem entrelaçado a questão da essência do ser, a questão da busca pelo ser, vem entrelaçado com o discurso religioso dominante na Europa e, portanto, toma sopravvento, certamente, sobre a questão ética. Ou, ao menos, se reduz a tratativa ética dentro do discurso católico. Mas o interessante que eu acho agora, depois, na contemporaneidade, você vê que, concordando com a tua narrativa, o outro surge, sobretudo, em modo preponderante, com o existencialismo de Sartre, que denuncia o outro como o inferno. O meu inferno é o olhar do outro, que me julga, me objetiva. Perfeito. Só isso. Obrigada, Marcelo. Todos assinaram a lista. Quem quiser certificado, é importante assinar a lista. Então, podemos encerrar? Então, encerramos a aula e até a próxima.